Eu queria começar, Vanessa, contigo. Sim. Eu queria saber, assim, lá atrás, quando a gente... Porque toda vez a gente fala essa história de que às vezes as pessoas nascem talento. Cara, ali, criança, adolescente, você já se via líder? Como é que você tinha essa percepção? Se você lembra de como você se portava? Sim. Bom, a minha principal lembrança de liderança foi nos esportes. Assim, eu vejo que os esportes me ajudou bastante, né, com essa questão de liderança, de espírito de equipe, de estar todo mundo junto, de ter uma pessoa ali com porta-voz mais forte para poder chamar aquela equipe para a gente fazer os pontos que tinha que fazer, para a gente ganhar o campeonato. Então, eu lembro desse momento que os esportes me fizeram parar e pensar como a liderança era importante. E eu acho que no meu caso foi desenvolvida. Eu não nasci com esse talento, não tinha consciência, talvez, que talvez eu já era líder, então veio se desenvolvendo ao longo do tempo. Ah, ótimo. Graco, e você, cara? Como é que você se via? Cara, eu acho que eu já nasci com um espírito de empreendedor. Então, desde o início mesmo, para ver que eu acredito que todos os cargos de empresas que eu já trabalhei, eu sempre exerci um cargo de liderança. Uhum. Sempre tive a oportunidade de liderar equipes, de montar equipes, entendeu? De trabalhar essa parte administrativa, de trabalhar em grupos. E aí procurei aprimorar, certo? Adquirir mais conhecimento, me capacitar mais com essa área da liderança e trazer isso para a minha área hoje, que é o turismo. Focar mais nesse trabalho de liderança na parte humanizada que eu tento levar mais para o meu cliente. Eu vejo muito também essa história de que eu me via criança, sempre me vi como líder. Então eu lembro que desde... Eu estava no colégio ainda e eu estava fazendo parte da comissão de formatura e de repente, em todos os momentos, eu sempre assumi o papel da liderança. Sim. E meu pai sempre estava naquela agonia de, puxa, meu filho, calma, mas você é muito novo. E eu, não, Algo cara, bem não tem parecido jeito. comigo. Eu tô sempre lá na frente, você tá entendendo? E aí, só que assim, quando a gente fala da liderança, você consegue definir, porque todo mundo fala muito sobre chefe, líder, o que que você consegue definir pra mim sobre liderança? Cara, eu tenho muito pra mim que liderança é exemplo, que antes da gente querer liderar um grupo, a gente tem que liderar nós mesmos, né? Porque muitas vezes a gente perde o controle, né? E se você não tiver essa autoliderança, como que você vai conseguir liderar um time, as outras pessoas? Então eu vejo muito isso, né, de buscar esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, para assim depois você se tornar um líder, você ser um exemplo, você delegar algumas funções, você trabalhar a comunicação com as pessoas. Então eu vejo nesse sentido a liderança, o exemplo, né? Mas também pensar de você ter essa autoliderança, você ser líder de si mesmo em primeiro lugar, antes de você desenvolver outras pessoas. E você, Graco, como é que você Eu vê a acho que é liderança? muito importante essa comunicação direta, como ela colocou mesmo, porque você precisa se conhecer melhor, você precisa se conhecer mais. E aí, quando você se conhece, automaticamente você aprende não só a se liderar, Uhum. certo? E trabalhar um pouco mais isso dentro de si e a liderar outras pessoas também. Porque eu ainda analiso que as pessoas ainda esperam muito dos outros, entendeu? Uhum. Então tem certas situações que você poderia tomar frente, que você poderia ter uma atitude melhor, sem Sim, esperar ser liderado por alguém. sim. Então eu acho que esse espírito de liderança, que mesmo que não venha dentro de você, que seja algo que pode ser trabalhado e que eu acho que é Uhum. importante você trabalhar isso, você precisa ter mais atitude, ter mais iniciativa, correr mais atrás para que você possa liderar outras pessoas. Exatamente. Então vamos lá. Estilos de liderança. A gente sabe que cada um tem o seu jeito. Então tem Sim. aquele mais paizão, tem aquele que é mais duro. Uhum. Ah, você consegue. Em que categoria você acha que você consegue se colocar na liderança? Eu já fui os dois estilos, viu? Aham. Antigamente, de não conhecer, eu era mais durona. Então, eu era aquela pessoa, né? Tinha uma energia mais pesada. Eu chegava, a galera já levantava, já ia embora, já saía, já ia arranjar coisa pra fazer. E eu vi que esse estilo de liderança a longo prazo é complicado, porque você não traz as pessoas pra perto de você, Era o né? Você chefe chato, afasta. né? Eu era. Teoricamente, que se chamava no passado, né? Exatamente. Então, Uhum. assim, eu era muito, né, ríspida com as palavras ou o jeito. Não era a intenção, de forma alguma. Aham. Porém, eu não sabia lidar com isso e era a forma que eu entendia ser o certo.
né? Então, com o tempo eu fui me desenvolvendo e hoje eu sou uma líder mais empática, sei escutar muito bem, porque o líder não é só aquela que tem a voz de comando, né? Mas aquela que tem o ouvido bem atento, né? Que ouve os colaboradores, enfim, que também desenvolve eles para liderança, né? Porque eu acho que hoje o líder, ser só líder é uma coisa, mas você transmitir esse conhecimento para outras pessoas, identificar a liderança naquela outra pessoa, né? Eu acho que trazer para perto e desenvolver, eu acho que é bem importante. Então, eu me vejo nesse agora, né? Nessa parte mais empática, um líder que está ali junto, né? Que faz junto com o time também, né? Quando precisa. E é isso. Já me vi nas duas posições, então, na chefe mais ríspida, mas também hoje na mais empática. E você, Graco, como é que você se vê nessa Eu liderança? diria praticamente a mesma coisa, porque no passado eu sempre fui o líder-chefe, aquele que sempre cobrou demais, principalmente cumprimento de metas, cumprimento de horários. E assim, as pessoas realmente não se identificam de forma positiva quando você toma isso à frente. Então era aquela história. O chefe chegou, o chefe vai mandar, vai querer comandar tudo. E hoje eu já me analiso de uma outra forma. Hoje eu já ouço mais, hoje eu analiso os prós e contras. Eu procuro entender de forma bem mais clara, de uma forma bem mais empática, uma comunicação bem mais direta, para que eu consiga trazer a equipe para o meu lado. E Sim. dominar a própria situação em si, né? Aham. Para que você possa compartilhar da melhor forma possível e entender aos poucos. Mas também, quando não dá para ser tão flexível, você também consegue se impor, entendeu? Aham. E se colocar na sua postura como líder para que as coisas possam fluir como precisam ser fluídas. Com certeza. Eu acho que eu sempre tive um estilo de liderança muito mais paizão, né? Mas só que do mesmo jeito Aquele que o paizão, bonzão pra tudo, né? Só que eu sempre fui aquele que fui à frente. Aquela história de que eu não espero você, eu vou. E você vem comigo, porque aí vai pelo exemplo, Sim. né? Então você tá naquela história de, cara, olha só, vem cá, eu vou te mostrar como é que é. E eu vou estar aqui do lado. E a hora que você achar que você tem toda a possibilidade, ou eu achar, ou você já achar, a gente pode delegar. Então, assim, eu nunca fui o delegar por delegar. E sempre foi a liderança de estar à frente para dizer assim, cara, vem comigo, calma. Vamos junto, você tá entendendo? Mas assim, tem os prós e os contras, e eu acho que você ser o líder que é bonzinho também tem uma coisa ruim, porque ao mesmo tempo, a hora de você pesar a mão, que às vezes tem que pesar a mão, eu tenho uma dificuldade muito grande. Então a gente sempre fica avaliando nesses pontos. E até por falar nesse ponto, até, Vanessa, eu queria saber o seguinte: qual é que você acha que é o maior peso, cara, para um líder? Que você vê hoje em dia quando você tá trabalhando, falando assim, putz, cara, isso pra mim é peso e eu tenho que resolver, mas vamos lá, me esforço pra isso. Cara, que pergunta interessante, olha, porque eu já passei por tantos altos e baixos, assim, na liderança, sabe? Que hoje em dia eu criei, assim, algo antifragilidade. Já levei tanta porrada que parece um músculo quando você tá na academia, né? Você leva a porrada que você vai crescendo. Então, hoje eu tenho dificuldade de pensar, doutor, assim, em um ponto específico que eu vejo como uma dor. Eu sempre vejo as dificuldades como uma oportunidade. Qual é o problema que eu posso resolver? Diante dessa situação, que é complicada, mas qual é o aprendizado? Entendeu? Então, assim, tentando puxar aqui na memória, de fato, algo que seja duro pra mim ainda na parte da liderança. Mas eu vejo também que talvez despertar naquela pessoa, né, uma vontade de fome de crescimento, de conhecimento, principalmente da gente que é da área da saúde, Sim. né, e eu vejo que você está fazendo um trabalho incrível, né, trazendo essa parte de marketing, de comunicação, de liderança para nosso time, que é o time da saúde. Então, que ainda, como a gente estava conversando anteriormente, né, ainda a gente é muito técnico, né, a gente quer fazer cursos voltados para nossa área técnica, mas quando a gente pega uma pessoa que a gente vê, analisa, poxa, essa pessoa tem um potencial de líder, só que ele ainda não sabe. Então, tentar virar essa chave, eu acho que ainda é um pouquinho desafiador. Porque a gente vê potencial, mas a pessoa só vai mesmo reconhecer no tempo dela e tá tudo bem, né? E tá tudo certo.